Oi pessoal, continuando a nossa série sobre ecologia, a gente vai falar agora de um efeito que tem um nome que pode ser muito complicado, magnificação trófica, né, ou bioacumulação. É um efeito ambiental muito importante, bastante relevante, aparece sempre nos principais vestibulares. E não é tão complicado quanto o nome pode indicar, tá bom? Vamos ver do que se trata. A magnificação trófica diz respeito à acumulação nos tecidos dos seres vivos, nas células, nos tecidos dos seres vivos, de substâncias que são poluentes não biodegradáveis. Tá? O que significa não ser biodegradável? Os seres vivos não conseguem metabolizar, não conseguem quebrar essas moléculas, não conseguem eliminar esses determinados elementos. Tá? E a gente tem alguns grupos de compostos não biodegradáveis que são muito importantes. Compostos ou metais pesados, o mercúrio, o chumbo, o cádmio. E por que eles são importantes da gente falar? Porque eles aparecem muitas vezes em alguns processos industriais. Eles podem ser derivados, por exemplo, do lixo eletrônico que a gente joga. Então você descarta produtos antigos, como computadores velhos, televisores, e você tem naqueles circuitos eletrônicos muita coisa que é soldada com chumbo. Tá, por exemplo, se isso vai para um depósito de lixo comum, esse chumbo pode acabar parando no solo, num lençol freático, contaminando um lençol d'água e pode acabar sendo consumido por determinados seres vivos. Cádmio, mercúrio, mercúrio muito importante no garimpo, ele é utilizado de forma irregular no garimpo de ouro e acaba se volatilizando e acaba também sendo levado a corpos d'água, podendo contaminar bastante o ambiente. Os compostos organoclorados, alguns inseticidas como o DDT, alguns materiais, eles são todos proibidos quase, a sua utilização, mas eles são ainda muito usados como insumos para a produção de alguns plásticos. Tá? Os inseticidas à base de organoclorados são praticamente banidos da maioria dos países, mas eles são muito utilizados como matéria-prima. E os compostos organofosforados, também utilizados em inseticidas, são bastante tóxicos, bastante venenosos. Tá? E qual é o problema principal? Quando eles são eliminados, eles podem parar no ambiente e serem assimilados pelos produtores, por algas do fitoplâncton, seres vivos unicelulares ou formados de poucas células que vão assimilar pequenas quantidades desse material, que talvez não seja tóxico para eles. Tá? Mas estes organismos vão ser consumidos pelos consumidores herbívoros do zooplâncton. Tá? O zooplâncton, comendo estas algas, acaba colecionando nas suas células, nos seus tecidos, uma grande quantidade desse material. Por quê? Porque ele não é metabolizado, ele não é eliminado. Talvez ainda não chegando numa concentração perigosa, mas vem pequenos peixes herbívoros que comem esse zooplâncton, você vai ter um efeito cumulativo ainda maior. Peixes carnívoros, você vai ter um efeito cumulativo ainda maior nos tecidos de peixes carnívoros. E eles vão ser consumidos por predadores de topo, como por exemplo essas garças. O que acontece? Como essas garças vão consumir vários peixes desses, cada um deles tem uma grande quantidade desses materiais não biodegradáveis, nelas, nas garças ou nos peixes carnívoros é que você vai ter o efeito lesivo. Tá? Agora, pensa nessa cadeia alimentar, tirando garça daqui e pondo o homem consumindo esses peixes. A gente também está nisso. A gente acaba também consumindo alimentos que estão repletos de metais pesados ou de compostos tóxicos que acabam causando problemas de saúde, problemas de mortalidade humana bastante graves. Tá? Então, presta bastante atenção nisso. Vai ocorrer aqui, nesse efeito de magnificação trófica, o oposto do que acontece com a energia. Lembra que a energia vai sendo dissipada ao longo da cadeia alimentar. Esses compostos vão se acumulando. Normalmente, quem sofre mais com isso são os últimos elementos das cadeias alimentares. Tá bom? Eu volto outra hora com outras dicas aí sobre ecologia, tá bom? Até mais.